Antes tem pesquisa em São Paulo, é isso mesmo, João? É isso mesmo, Pitoli, mostrando que o empresário Pablo Marçal lidera a disputa pela Prefeitura de São Paulo, segundo essa pesquisa do Instituto Veritá, que foi divulgada ontem, dia 27. E aí a gente tem um resultado dizendo que Pablo Marçal, do PRTB, aparece com 30,9% das intenções de voto. Em seguida, Guilherme Boulos, do PSOL, com 21,6%. Logo depois, Ricardo Nunes, do MDB, com 14,2%. José Luiz da Atena, do PSDB, com 6,3%, e, por fim, Tabata Amaral, do PSB, com 5,8%. Ou seja, Pablo Marçal liderando com grande vantagem. Marçal ficou com 30,9% dessas intenções quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e essa é a primeira pesquisa do Instituto neste ano para a Prefeitura de São Paulo. Há empate triplo entre José Luiz da Atena, Tabata Amaral e Marina Helena. O apresentador de TV ficou com 6,3% dos votos, a deputada com 5,8% e a candidata do Novo com 3,6%. Pelos percentuais de margem de erro, esse empate acaba acontecendo. A pesquisa do Instituto Veritá ouviu 3.020 eleitores da cidade de São Paulo. As entrevistas foram realizadas entre 22 e 26 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. Olavo, pesquisa realizada entre 22 e 26 de agosto. Pesquisa é sempre muito complicado, mas enfim, é o que está veiculando. Aliás, em vários grupos essa pesquisa foi publicada ontem, compartilhada, e mostra um momento onde havia acesso às redes sociais do Marçal e aí o bloqueio das redes sociais do Marçal. 2 momentos, e esse é o resultado da pesquisa que já o coloca à frente com uma larga vantagem à frente de Guilherme Boulos. A perseguição não deu certo? O feitiço virou contra o feiticeiro, Olavo? Essa história de bater muito acaba não dando certo, né? Você cria uma figura de perseguido. O Marçal é um cara que domina bastante o marketing, tem a força do outsider, é o cara que, por exemplo, não tem uma rejeição como o Nunes tem. Essa pesquisa revelou uma rejeição importante de Nunes, porque tem a condição de prefeito. E Boulos, aliás, preciso falar isso, Boulos mudou a letra do hino nacional. Você viu isso? Ele está virando evangélico. Então tá tudo certo. Boulos numa reunião de evangélico, mudando a letra do hino nacional para linguagem neutra. Olha, amigo ouvinte, vale a pena ver esse cantar ali em linguagem neutra, no nível do absurdo. Depois correu para apagar, né, das redes sociais. Boulos atira no próprio pé, né? Boulos contribui. Boulos não precisa de inimigo, né? Sozinho ele já consegue fazer um estrago. Mas em relação à pesquisa, calaram, né? Cortar as redes sociais de Pablo Marçal é uma mordaça, né? Porque é o ponto mais forte, mais vertiginoso dele. O Silvio, ontem o Datena, vi um vídeo do Datena em entrevista ali, cercado por microfone, dizendo: olha, eu tive que deixar a televisão 3 meses antes. Por que o Marçal tem que continuar com as redes sociais? Para mim, rede social é igual ao teu programa de televisão. Até falou uma groselha lá, o Datena, né? Ao mesmo tempo, Silvio, essa situação, essa água e óleo que mostra ser Bolsonaro e Nunes, né, naquele palanque, Bolsonaro, Temer, Tebet, Baleia Rossi, Nunes, enfim, isso para uma população mais politizada, que tem acompanhado mais essas discussões no Brasil, não soa, não pega bem. Aparentemente, Bolsonaro está ali muito incomodado. E isso reflete nesse resultado, lembrando que é só uma pesquisa, não é, Silvio? Pontos aqui. Primeiro, eu sempre faço uma certa ressalva quando eu vou comentar pesquisas. Eu sou muito crítico de pesquisas eleitorais. Eu já cheguei a chamar de lojinha de porcentagem, né? Porque eu acho que muitas pesquisas são encomendadas, você arruma aqui, arruma para lá, mas é claro que algumas, as que acertaram, por exemplo, na última eleição, chegaram mais perto do resultado, né? Teve algumas que erravam 10, 15 pontos
para lá e sempre para o mesmo lado, o lado da esquerda. Mas as outras, elas indicam uma tendência. E há sim uma tendência, para quem acompanha o eleitorado paulistano, conversa com vereadores, ouve os candidatos a vereador na cidade, de crescimento da candidatura do Pablo Marçal. Uma parte é porque o Pablo Marçal tem as redes sociais como o super trunfo, muito forte. Não à toa, os seus adversários, a ditadura mirim, né, a ditadora mirim Tabata Amaral, por exemplo, se apressou em tentar tirar as redes sociais dele. É claro, é a forma de tentar segurar onde havia, né, onde o Marçal melhor atua. Bom, esse é o primeiro lado. Nas franjas da cidade de São Paulo, na periferia, os candidatos a vereador, sobretudo nas áreas sul e leste, têm informado que a esquerda está perdendo musculatura para o Marçal, porque o discurso dele é muito fácil. Em relação a esse arranjo da candidatura do prefeito Ricardo Nunes, tenho também dito, o Pitoli, o Nunes é uma espécie de candidato do establishment, ele é o candidato da Câmara Municipal, ele representa os interesses dos vereadores que estão lá, das subprefeituras, desse leque de partidos que tem ali o MDB, tem o partido do Kassab, o PL entrou nesse barco pelas mãos do Valdemar Costa Neto, são todos esses partidos desse centrão, preocupados com o loteamento da cidade. Então ele é um candidato que se apresentou para enfrentar o Boulos, ou seja, é claro que é o candidato que se opõe à esquerda, mas que tem um discurso difícil. E o prefeito, quando ele vai tentar a reeleição, o maior legado dele é defender o que ele fez. O Ricardo Nunes entrou nessa campanha tentando explicar para o eleitorado paulistano que ele se chamava Ricardo Nunes, sendo que ele herdou a prefeitura muito cedo, porque o Bruno Covas morreu logo depois da reeleição. Então, é muito difícil. Nós temos históricos de prefeitos que não conseguiram se reeleger. A Marta e o Haddad, por exemplo. Né? Principalmente o Haddad, porque era ruim de serviço. Então, eu acho que esse é o cenário. Eu não sei se você vai entrar na questão do hino, mas eu queria depois fazer um breve comentário, quando puder, Pitoli, sobre o hino nacional. A gente vai fazer, depois tem uma conversa agora com o Lucas. Na volta, o delegado Paulo Bilinski, o Silvio, está tratando desse assunto na Câmara também. A gente vai falar sobre o hino, já na sequência.